Glória a Deus. Estou animado mesmo. Principalmente porque o Espírito de Deus está aqui. Nós estávamos louvando e eu senti uma presença tão grande. Sabe por quê? É porque o teu coração, o meu coração estão falando assim: Senhor, eu quero de ti. E eu creio que Ele vai falar contigo. Você crê? Então prepara para receber. Eu queria pedir que você fosse abrindo a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 25. E aí você, quem achou, diga amém. Então deixa o seu dedinho aí. Eu queria, antes da gente começar a ler a palavra, compartilhar um pouquinho disso que o pastor Hélio disse, né? Nós estávamos conversando ontem, e é muito bom você estar em comunhão com quem está no mesmo espírito. Você entende isso? Você recebe isso? Ah, isso é bom demais, né? E nós estávamos no mesmo espírito conversando, e o pastor Hélio disse que ele tem sentido uma ira santa. E ele começou a falar comigo, e no meu coração também, testemunhando que é o mesmo tipo de sentimento que vem de Deus. Sabe quando o Espírito Santo coloca aquela ira santa? Vou perguntar aqui, quem aqui já ficou irado? Quem ficou irado hoje? Porque pode ter ficado hoje também, né? Quem nunca ficou? Aí a gente ora para ir para o céu, né? E nós temos esse sentimento, sabe? Essa ira santa. E quando eu comecei a escrever aqui o que estava no meu coração, que Deus já vem falando comigo, eu lembrei de uma experiência que nós tivemos lá em Brasília. Meu filho era pequeno e ele teve um pequeno acidente, rodou numa escada, e ele sempre foi simpático comigo, meio elétrico, né, gosta das coisas, e ele machucou a cabeça, e nós fomos levá-lo para o hospital. Falando: tá, Daniel, nós vamos te levar para o hospital, o médico vai ver você, pequenininho, 4, 5 anos, né, amor? Mais ou menos. Mas ele não queria ir para o médico. Ele estava irado, ele não queria ir para o médico. Mas a gente tinha que ver, bateu a cabeça, né? E eu estou vendo, esse menino está ficando irado. Eu falei: vamos lá. Não, eu não quero. Vamos lá. Não, eu não quero. Aí vamos. Aí, na hora de entrar, eu lembro disso, lembra? Na hora de entrar, a gente teve que segurar o menino, porque ele não queria entrar de jeito nenhum. E ele estava, eu estou vendo, esse menino está ficando irado, está ficando irado. E aí ele chegou: eu não quero, pai. O médico vai ver. Ele chegou e falou assim: esse menino agora vai explodir a ira dele. Aí ele chegou assim: seu médico! Aí eu: isso é bobagem! Falei: glória a Deus, né? Foi a maneira dele expressar aquela ira dele. Me falou várias vezes: isso é bobagem, porque ele não queria ser atendido pelo médico. E nós estamos com esse tipo de ira, sabe? No nosso coração. Isso é bobagem. E por que dessa nossa ira, minha e do pastor Hélio? Por essa situação aí, sabe? Que nós temos visto, que nós temos sentido, que o Espírito Santo tem nos incomodado. Tem muito crente hoje que está abrindo mão do amor e do plano eterno e maravilhoso de Deus. Só por causa, em troca de prazeres passageiros que esse mundo está oferecendo. Você abriu aí em Gênesis. Gênesis conta a história de um garoto, de um rapaz, que fez exatamente isso aí. Ele abriu mão. E o que eu queria falar contigo hoje, e que o Espírito Santo quer falar contigo hoje, é que você não pode abrir mão. Gênesis 25, no versículo 29, fala de um jovem chamado Esaú e do seu irmão chamado Jacó. Esaú era o mais velho, era ruivo, gostava de caçar. Jacó era o mais novo, nasceu agarrado no pé dele, de Esaú, mas era mais de ficar em casa, era mais de cuidar do rebanho, gostava de fazer um papazinho na cozinha ali, pegar o restinho, né? E diz no versículo 29, que certa vez, a minha versão é NVI, eu peço que você me perdoe aí, eu estou utilizando a NVI, diz assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, meu irmão mais novo, Esaú chegou faminto, voltando do campo,
e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Eu estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu Jacó: venda-me primeiro o teu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi, como nada tivesse acontecido. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele abriu mão do seu direito de filho mais velho. Baixe sua cabeça comigo, vamos orar. Senhor, nós estamos com a tua palavra diante de nós, Senhor. Ó Espírito Santo, vem revelar além da letra, Senhor. Vem falar aquilo, Pai, que tu queres falar a nós, Senhor. Nós cremos que não estamos aqui por acaso. Esse momento chamado hoje, agora, foi planejado por ti, Senhor. E nós declaramos que o nosso coração está aberto, Pai. E na autoridade que é no nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito contrário à tua palavra. Todo espírito de preocupação, de desatenção, de cansaço, nós lançamos por terra agora, no nome do Senhor Jesus. E declaramos, Pai, que estamos prontos, Pai, sedentos. Obrigado porque tu está aqui em nosso meio, nós podemos sentir a tua presença. Fala conosco. Essa é a nossa oração, que nós a fazemos em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Amém. Então esse é um caso que pode parecer um caso meio corriqueiro, banal, mas se nós formos lá para Hebreus, e eu te convido a abrir a sua Bíblia, no capítulo 12 de Hebreus. No versículo 14, vai fazer referência a essa mesma história que nós vemos lá em Gênesis, dos filhos de Isaac e de Rebeca. No versículo 14 diz assim: esforcem-se para viverem em paz com todos, na NVI, né? E para serem santos. Sem santidade, diz aqui na minha versão, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Versículo 16. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Pode parecer uma coisa simples, mas o autor Hebreus chama de profano, de imoral. Eu quero te dizer uma coisa, ele tinha um direito de primogenitura, de ser filho, porque ele nasceu efetivamente da sua mãe, da Rebeca. Nós nascemos filhos de Deus, de novo, mas foi pago um preço altíssimo, um amor enorme por mim e por você, para que nós tivéssemos essa herança de filhos. E é por isso que eu digo para você que nós temos essa ira santa, porque nós não podemos abrir mão dessa nossa herança. Nós não podemos abrir mão daquilo que foi conquistado na cruz, por Cristo, por mim e por você. Volta um pouquinho em Hebreus 10. Nós vamos ver 5 lições. Só que em Gênesis 25, o que aconteceu com Esaú foi exatamente isso aí. Esaú, ele foi conduzido. Esaú foi conduzido. Ele foi levado pelo seu desejo carnal. E decidiu abrir mão, desprezar o seu direito de filho, da bênção do seu pai. Nós vamos ler agora do versículo 35 ao 39, depois nós vamos tirar 5 lições que esse texto fala sobre o perigo
de abrir mão e de como não abrir mão. Versículo 35 diz assim: por isso, vírgula, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será mais ou menos recompensada, ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, a promessa. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Aleluia, Jesus está voltando. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, se desistir, se abrir mão, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos dos que creem e são salvos. Amém? 5 lições. Primeira lição: não abrir mão da confiança, da nossa fé, da nossa dependência de Deus, traz recompensa. Você sabe que o teu Deus é um Deus que traz recompensa? Ele é galardoador. Você sabe disso? Ele se agrada em recompensar. Nosso Deus traz recompensa, mas é necessário não abrir mão da confiança. Eu fui dar uma olhada no dicionário. Confiança é sinônimo de certeza, de convicção, de crença, de fé, de dependência. E eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei das outras vezes, né? Quando vem essa questão da confiança, quem é pai e mãe aí? Bastante gente. Eu tenho essa mente, eu tenho essa imagem na minha mente de quando eu estava com os meus filhos pequenos, aí você está na piscina, e você fala assim, vem. E aí o que o seu filho faz? Ele se joga, ele vai. Não sabe nadar, não sabe nada, pequenininho, às vezes mal aprendeu a nadar, a caminhar, está caminhando todo, né? Meio assim, né? Você fala assim, vem. E ele vai. Porque ele confia. Ele sabe que você não vai deixar que ele se afogue. Isso chama-se dependência. Eu quero te dizer uma coisa, Deus quer de nós como igreja, que a gente não abra mão dessa dependência, dessa confiança, porque Deus está com a gente sempre. O inferno vai falar, tu está sozinho, tu está perdido, você vai rebater negativo, Deus está comigo. Nós não podemos abrir mão disso, porque toda hora o inferno quer dizer o contrário, você está sozinho, você não consegue. Segunda lição, receber o que Deus prometeu, receber a promessa de Deus, depende de fazer a vontade dEle. E para você fazer a vontade dEle, depende da sua decisão. É isso que está escrito aqui, ó. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam a promessa. Sabe o que acontece? A gente quer logo receber a promessa. Vou para a galera, me dá a promessa aí. Só que há um processo. O senhor estava comentando isso na conversa que nós tivemos ontem. Sempre há um processo. Primeiro nós temos que perseverar. Aí depois, quando nós tivermos feito a vontade de Deus, nós veremos a promessa se realizando. Há um processo. Isso é o resultado de uma decisão. O pastor Hélio tem falado quinta-feira sobre decisão. Esse processo, meus queridos, para que nós possamos receber a promessa, ele está ligado, como nós falamos, num conhecimento, numa etapa anterior, num passo anterior, que é nós conhecermos a vontade de Deus.
Aí normalmente fala assim, mas isso aí é complicado, pastor. Como é que a gente vai saber a vontade de Deus? Muita gente fala que a vontade de Deus é um mistério, porque os pensamentos deles estão muito mais elevados que o nosso e nós não alcançamos. Mas não é assim. A vontade de Deus, ela é revelada. O que estava oculto em Cristo, tudo foi revelado. O Espírito Santo habita em nós. Eu não botei isso aí, mas se você quiser anotar, você pode anotar 3 maneiras de como você pode saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a situação que você está vivendo hoje. A primeira está aqui, é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus. A segunda maneira é o estudo da palavra. O que é isso, pastor? É ouvir uma mensagem, é você baixa a mensagem, hoje nós temos tantos recursos para estar ouvindo mensagem, é pegar um bom livro, alguém que fez algum estudo ali, alguém que recebeu alguma revelação da parte do Espírito Santo. E a terceira maneira de você ter acesso a essa vontade de Deus é você olhar para o Espírito Santo que habita em você. Você sabe disso? Que o Espírito Santo habita em você. Mas isso não acontece no automático. Você tem que gastar um tempo na palavra, você tem que gastar um tempo no estudo da palavra. Eu estava comentando aqui que ontem eu fiz uma corrida, antes de nós encontrarmos com o pastor Hélio e com a Deise, corri 1 hora na areia. Ouvi 2 mensagens de meia hora. E quando você está cheio da palavra, você tem o discernimento para separar aquilo que vem do Espírito e aquilo que vem do homem. Porque o que eu estou te falando aqui, você tem que ter esse discernimento. Para saber, não, isso aí ele está falando porque ele tirou da cachola dele. Não, isso aí ele está falando porque o Espírito Santo o inspirou a falar. Você não precisa de ninguém, de pastor nenhum para te orientar isso. O Espírito Santo habita em você. Então, uma vez que você saiba, tem esse conhecimento da vontade de Deus, e eu te digo uma coisa, Deus quer sempre mostrar qual é a vontade dele para você. Deus não quer que você ande no escuro. Pastor Hélio usa um exemplo que marcou o meu espírito. Assim como eu sou motociclista igual a ele, né? Estou na aba dele. O farol, à noite, da motocicleta, ele vai iluminando, vai te mostrando lá o caminho. Deus vai te mostrando o caminho. Muitas vezes ele pode não te mostrar qual é o destino que está lá na frente. Mas ele vai te dando as placas. É o que tem feito comigo agora, na saída para Brasília. Deus vai te dando as placas. Curva acentuada à direita, reduza. Eu posso não saber o caminho, mas eu sei quem está me guiando. Agora, para cumprir essa vontade de Deus, que está acessível a você, que o Pai, ele não faz nada sem revelar aos seus profetas. Eu quero te dizer que hoje é você. Deus não faz nada sem revelar a você. Existe um fator que é o que o pastor Hélio tem pregado quinta-feira. É a sua escolha, o poder da sua escolha. E eu vou te dizer uma coisa, o teu espírito recriado, templo do Espírito Santo, o teu espírito não toma decisões. Quem toma decisão é a sua alma. Você que fez atos aí, muita gente fez atos, muita gente irá fazer, amém? Conhece esse desenhozinho aí, né? Nós somos um espírito que tem e habita, isso aí, né? A partir do momento que você aceitou Jesus, é a nova criatura, você recebeu aquele espírito morto na natureza do pecado, ele foi retirado e você recebeu um espírito novo, que é templo do Espírito Santo. Mas você ainda tem uma mente e ainda tem um corpo. Por isso que a palavra de Deus diz que não vos conformeis com esse mundo, mas como? De quê? Da mente. As nossas decisões, meus queridos, são tomadas na mente. E como?
que nós tomamos essa decisão na mente? Com base daquilo que nós temos guardadinho lá. Ninguém toma uma decisão sem consultar primeiro. E da onde vem esse cofre que tem a informação que a gente precisa para tomar uma decisão? Só tem duas fontes. Está lá, ó. Ou é o seu corpo, ou é a sua carne, o seu raciocínio, as suas experiências, as suas emoções. O pastor falou sobre isso, não tomar decisão com base em emoção. Ou o seu espírito recriado, onde habita o Espírito Santo de Deus. Então, como é que eu vou tomar a decisão certa? Depende do que você está se alimentando, da coisa certa ou da coisa errada. Se você está se alimentando da sua carne, do que você tem feito com o seu tempo, o que você está vendo na internet, o que você está ouvindo com seus amigos, o que você tem feito à noite. Ah, pastor, quando eu chego em casa, eu vou para o barzinho para dar uma relaxada, né? Ou então vou ver agora o programa que vai começar aí, um reality show, ó. Ou você vai gastar tempo na palavra. Vou te dizer uma coisa, não vai vir um anjo do céu falando assim, meu servo, servo do Deus Altíssimo, pare agora para ler a palavra. É uma decisão, é um hábito. Eu estava comentando aqui que eu tomei já há alguns anos atrás essa decisão de todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço é gastar um tempo em oração e na leitura da palavra. Cássio, às vezes acorda, eu estou lá sentadinho na cama para não fazer barulho, lá no chão, que eu gosto de sentar no chão, né? Lá com a Bíblia. Nós temos que nos alimentar da palavra. Nós não podemos abrir mão disso. Terceira lição. Receber o que Deus prometeu depende de perseverar, o que nós lemos aí, né? O que é perseverar? Eu fui olhar no dicionário. Perseverar, no dicionário está escrito que é continuar, teimar, permanecer, persistir e resistir. Eu gostei desse, resistir. E aí, quando eu parei para... Esse resistir, quando eu olhei, eu falei, resistir? O que tem isso em termos práticos para a nossa vida, meus queridos? Todo instante o mundo vai ser contra a sua vontade, a sua decisão de buscar a Deus. E a sua carne também. Por isso Jesus falou que a carne é fraca. Não puderam orar nem uma hora comigo? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não espere que a sua carne te motive a buscar a Deus. Jesus falou isso. Mas você vai tomar uma decisão com base no teu espírito, na perseverança que o pastor falou. E essa perseverança, e aí entra um pouco desse sentimento que tem estado no meu coração do pastor Hélio, essa ira, essa perseverança envolve uma decisão muito séria que eu e você temos que tomar. Você está disposto em resistir à amizade do mundo, ao conformismo com o mundo, ao que o inferno tem feito no mundo afora aí? Falei com o pastor Hélio, eu estive na ONU em Genebra, eu estive na ONU em Nova York, eu estive na OEA, Organização dos Estados Americanos em Washington. Não é algo específico do Brasil, é algo mundial. O inferno sabe que o tempo dele está acabando. Ele está tentando influenciar que as coisas erradas, que aquilo que é pecado, que aquilo que é contra a palavra, que não é bem assim não. É normal. É essa mensagem que o inferno quer passar. Só que nós temos que nos posicionar, e aí entra a nossa perseverança em resistir. Você está pronto para resistir ao que o mundo está falando, ao que os teus colegas estão falando, no trabalho, na faculdade? Há um apelo hoje muito grande, meus queridos, para que a gente tenha essa proximidade, para que eu seja aceitado. Aquele sentimento de pertencer, de não confrontar. Enquanto Jesus pregava e a palavra de Jesus, a palavra para Jesus confrontava.
Por que eu digo isso, meus irmãos? E querida igreja, e como o pastor Hélio falou, eu digo isso com todo o amor que primeiro Deus tem para com você. Porque esse amor é tremendo. Ah, esse amor é tremendo. O quanto Deus te ama. Mas porque Ele te ama, me ama e nos ama, Ele também nos adverte. Jesus falou algo muito duro no sentido de confrontar. Jesus falou assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Ah, pastor, mas isso aí é para quem negou a Cristo. Será? Será que quando a gente está com os nossos amigos, na rodinha lá do mundo, e eles vêm com aquela sugestão: vem cá, então, vamos lá para o barzinho encher a cara. Toma essa droga aqui, ó, isso aqui é beleza, tu vai ficar, ó. Pô, que isso, cara? Tu não vai transar com a menina, não? Você gosta um do outro. Só porque tu é da igreja? A igreja não deixa. Você tem duas opções ali, decisão. Ou você vai querer ser aceito pelo mundo e achar que é normal, aceitando a sugestão do inferno, ou você vai dizer assim: não, peraí, isso aí eu não quero não. Você pode falar mal de mim, você pode romper a amizade comigo, você pode falar, me caluniar, mas eu vou ficar com o meu Deus. Eu vou declarar o meu Deus. Essa decisão, nós não podemos abrir mão, sabe, meus irmãos? Porque nós estamos nos últimos dias, e Deus está contando conosco. Eu falei que no outro encontro, Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida, mas Ele depende da nossa parceria. O Deus criador de todo o universo controla tudo. O homem não consegue entender até hoje como tudo está em equilíbrio. Esse Deus tão poderoso, Ele se faz limitado por mim e por você. Se você não deixar, Ele não vai agir. Se você deixar, Ele vem e transforma tudo. Quarta lição. Isso eu já falei, né? O mundo sempre será contrário à sua decisão de fazer a vontade de Deus. Mas vamos lá. Quarta lição. Cristo vem em breve. É o que nós lemos aqui, né? Pois em breve, e na minha versão diz assim: muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Jesus está voltando. Nós não sabemos se daqui a 5, 10, 15 anos, não importa. A palavra diz que nós temos que viver como se Jesus voltasse amanhã. Você está pronto? Jesus está voltando, isso está no nosso coração. O Espírito Santo quer uma igreja pronta. Não há tempo a perder, nós não podemos ficar, como o pastor Hélio disse, em cima do muro. Não há mais tempo, meus queridos, para nós ficarmos em cima do muro. E eu falo isso com todo amor. Você sabe que os pastores têm por vocês. Depois a palavra diz assim: o meu justo viverá por fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Eu vou dar o mesmo exemplo ainda de pai e de mãe. O amor de pai e de mãe é enorme, né? Quem é pai e mãe aqui sabe que ama demais o filho, né? A gente abre mão, a gente ora, a gente deixa de comprar alguma coisa pelos filhos, a gente paga um estudo melhor, né? E Deus tem me falado isso, que por mais que nosso filho,
nossa filha, possa fazer algo de bom, nós não passamos a amar mais o nosso filho, nossa filha, porque fez algo de bom, da mesma forma que se ele fizer algo de ruim, nós passamos a amar menos os nossos filhos, né? Isso reflete como é o nosso pai também. Muitas coisas que acontecem aqui na terra é para que nós tenhamos uma compreensão de como são as coisas espirituais. Assim como a gente planta arroz, colhe arroz, né? Planta feijão, colhe feijão, assim também é no reino espiritual. E assim é também com relação ao amor de pai e de filho. Mas eu li num livro, e isso marcou muito o meu coração, meu espírito, diz assim, que o amor de Deus, né, trazendo essa situação de pai e mãe, para conosco não muda. Se você tem muito tempo de igreja, ou se você tem pouco tempo de igreja, Deus não vai te amar mais pelo tempo de igreja que você tem. Se você errou, se você cometeu, Deus não vai te amar menos. Mas tem uma coisa, a atitude, as decisões que nós tomamos, assim como o pai e mãe sofrem isso, as atitudes que nós tomamos têm o poder de agradar ou entristecer o nosso pai. Porque não é isso que acontece em casa? A gente ama o nosso filho, a gente ama a nossa filha, mas dependendo da atitude, você pode ficar feliz ou você pode ficar triste. E isso é temor de Deus. Sabe o que é temor de Deus? É você falar assim, não é que eu tenho medo do que ele vai fazer, que ele pode se vingar de mim. Não, nosso Deus é amor. Mas temor de Deus é falar assim, eu não quero entristecer o coração do meu pai. Eu não vou entristecer o coração do meu pai. Eu vou tomar decisões, eu vou ter atitudes, eu vou ter palavras que agradam meu pai. Isso é temor de Deus. Então aqui diz que retroceder nessa caminhada de fé, retroceder em deixar o mundo de lado, entristece ao nosso Pai. E já finalizando, eu queria passar algumas imagens aqui, e essa passagem de Lucas, é Jesus falando. E Jesus diz assim, quando vocês veem que vem uma nuvem do ocidente, vocês percebem que vai chover. Vocês não conseguem perceber os sinais do tempo hoje? Vocês não conseguem perceber o que está acontecendo hoje? E, meus queridos, é isso que, em nome de Jesus, nós vamos ter essa percepção cada vez mais forte no nosso coração, que é Jesus falando conosco hoje. Deus quer que nós entendamos o tempo chamado hoje. O que temos vivido hoje, o que Deus tem para nós hoje. Eu separei algumas imagens aí desse período que nós tivemos lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, as 4 estações são muito bem definidas, sabe? Então começa a folhinha a cair, ficar amarela, é o outono mesmo. E nós conseguimos perceber como a natureza, como os animais começam a se preparar para a mudança de estação. Isso é impressionante. Aí depois vem aquele inverno com aquela neve, some tudo quanto é bichinho, né? Estão todos abrigados, igual nos desenhos de Walt Disney. Eu comecei a entender muito desenho do Walt Disney quando eu morei lá, que é exatamente assim que acontece. Depois vem a primavera, os bichinhos voltam a aparecer, coelhinho, esquilinho, começa a bater na porta da sua casa, e aí vem o verão. Eu queria finalizar dizendo para você, igreja, que hoje é o tempo de nós nos posicionarmos, que Deus espera de nós uma decisão, de nós nos posicionarmos na palavra, de nós não aceitarmos essa sugestão do inferno, de nos amoldarmos, nos conformarmos com as coisas do mundo.
E agora aqui, enquanto nós estávamos louvando, Deus me falou de uma outra passagem, também em Hebreus. No mesmo capítulo, que diz o seguinte, no versículo 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, quantos aqui têm recebido esse conhecimento da verdade? Já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente, olha que palavra, uma terrível expectativa de juízo e fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Eu estava lendo isso aqui, o Espírito Santo me lembrou na hora. Jesus sentado, e vem 2 ou 3 testemunhas trazendo uma prostituta, que segundo a lei, deveria morrer, ser apedrejada. É isso que está dizendo aqui em Hebreus. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Meus queridos, graças a Deus, a gente vive no período da graça. A graça, aquele favor imerecido. A graça diz que não importa o que eu faça, eu jamais conseguiria alcançar a justiça diante de Deus. E Deus, sabendo disso, por seu amor, por sua graça, mandou Jesus por mim e por você. E Jesus, nesse amor tão tremendo que Ele tem por nós, Ele falou assim, eu vou lá, eu abro mão da minha divindade, para me fazer homem, para salvar você. Isso é graça, tremenda graça, maravilhosa graça. Se você tivesse noção dessa graça, todo dia de manhã você já acordava dando glória a Deus, independente do problema que está em volta de você. Isso é graça. Só que esse capeta está desvirtuando a graça. Na minha cabeça, na sua cabeça de jovem, pai fala assim, não tem problema você se conformar com o mundo, porque teu pecado de hoje, de amanhã já estão perdoados. Então, vai lá. Você gosta de santidade sem ninguém ver a Deus? Não é bem assim. Por que você não pode utilizar uma droga? Por que você não pode virar à noite na bebida? Por que você não pode ter sexo antes da hora? Por que você não pode ter sexo com a outra pessoa estando casado? E tenta colocar graça num lugar que Deus nunca planejou. E aí eu lembrei das palavras de Jesus, lá em Mateus 5, quando Jesus fala assim, vocês se lembram? Está escrito na lei de Moisés, não matarás. Aí Jesus fala assim, eu porém vos digo, pela graça, se você se irá contra o teu irmão, se você xingar o teu irmão, você é assassino. Aí Jesus diz assim, está escrito na lei, não adulterarás. Mas eu vos digo, pela graça que eu estou trazendo a vocês, aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, um pensamento, já adulterou. Essa é a graça de Jesus, que envolve mais responsabilidade minha e tua.
Não é peso, não. É responsabilidade. Jesus, quando estava dormindo, eu lembro sempre do pastor Hélio pregando aqui, Jesus dormindo no barquinho com o travesseiro. Eu já andava com o travesseirinho debaixo do braço, né? Começou aquela tempestade. E diz, Senhor, não te importa que nós vamos morrer? Aí Jesus, homem, não Jesus lá na glória a Deus, não. Jesus, homem, igual eu e você. Jesus fala assim, até quando eu vou ter que suportar essa falta de fé? Sabe o que Jesus queria? Queria que os discípulos falassem assim, acalma-te, vento, para, mar, tempestade acabou. Você acha que Jesus iria fazer, teria essa expectativa, iria falar isso, se você não fosse capaz de fazer isso? É isso que tem ardido no meu coração, sabe, igreja? Jesus falou assim, as obras que eu faço, vocês vão fazer. Mas não só o que eu faço, mas além do que eu faço. Aí nós olhamos lá no livro de Atos, Pedro passando e curando, e as pessoas queriam adorar Pedro. E Paulo fala assim, não, eu sou um homem igual a vocês. Meus queridos, nós não podemos usar a graça da maneira como o inferno quer colocar, que eu posso andar em pecado, que eu posso... Não, tem que usar a graça como Jesus falou, que nós, assim como ele venceu, ele andou a segunda milha, ele perdoou aqueles que estavam matando a ele. Ele falou assim, vocês agora têm a capacidade para isso. E aí, meus irmãos, eu vejo que nós temos que nos posicionar como igreja vencedora, sabe? O inferno vai levantar situações, problemas, para dizer que você não pode, para dizer que você é pequeno. Mas aí nós temos que perseverar, crer nessa palavra, declarar essa palavra. E aí você vai ter a vitória. Compartilhei aqui que em 2013, já finalizando, eu tive uma hérnia de disco duas. E eu me lembro de estar subindo essas escadas aqui, para dar aviso aqui, para falar sobre o Ministério de Casais, com muita dor. E eu falava assim, eu já estou curado. Mas o meu corpo falava assim, não está não, porque está doendo. Eu falava assim, está doendo muito. Subi aqui quase chorando, para subir esses 3 degraus aqui. Mas eu creio nessa palavra, que diz que pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. É decisão. Agora a decisão é com base naquilo que a tua alma está cheia. De que a sua alma está cheia? Dos conceitos do mundo, das sugestões dos teus amigos do mundo. Não estou dizendo que a gente não tem que ter amigo no mundo, mas eu tenho que saber a separação. Porque a palavra de Deus é clara. A amizade do mundo, a inimizade contra Deus, não dá para ficar em cima do muro. Então eu tenho que tomar uma decisão. A decisão na palavra, a decisão no Espírito diz que eu já estou curado. Eu poderia citar uma série de exemplos que eu tenho de cura, porque isso já está aqui dentro do meu coração. O diabo não tira mais. Eu sei que eu já fui curado. É decisão, é posicionamento. E eu quero dizer para você, igreja, você que é jovem, eu estava aqui louvando, e eu senti no meu espírito o quanto o Espírito Santo estava se movendo aqui, porque ele via a sede e fome que vocês têm dele. E hoje o Espírito Santo quer dizer para você assim, não abra mão. Não abra mão. Creia na palavra. Não abra mão, se posicione. Essa passagem aqui, que Deus me mostrou aqui agora no final, pastor Hélio, ela fala de blasfemar contra o Espírito Santo, e diz que contra essa blasfêmia não há perdão.
estava conversando com o pastor Hélio, assim como a gente pode receber a cura porque creu, amanhã eu posso duvidar e a doença volta. Conheço gente assim, o pastor Hélio também deve conhecer. Isso aqui, meus queridos, essa decisão de não abrir mão, ela envolve a nossa salvação. Porque aqui está dizendo que é impossível que aqueles que conheceram, experimentaram da verdade, já não resta sacrifício. O inferno quer nos bombardear com essa ideia de que nós podemos abrir mão, de que eu tenho que ser, tem que estar legal, tem que estar bem com a baia patota, o pessoal lá do mundo. Quer nos bombardear com a ideia de que nós não podemos, e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E o que Deus falou aqui no meu coração é que muitas vezes entre nós aqui tem gente que está se deixando levar pelas decisões da carne. E o que Deus precisa de nós nesses últimos dias, que Jesus está prestes a voltar, é que nós sejamos uma igreja dirigida pelo Espírito, uma igreja firme na palavra, que sabe decidir. Eu não sei se é o seu caso, mas talvez você esteja nessa situação aqui, de estar pisando os pés, estar negando o que Jesus fez, profanando o sangue da aliança. Eu não, pastor, mas pode estar sim. Se você decide, como diz lá, deliberadamente viver na prática do pecado, aí isso é muito perigoso, meu irmão. E a gente fala isso com todo o amor que a gente tem por você. Porque por mais que o diabo tente se levantar contra você, ele é que está derrotado. Ele sabe disso. O Espírito Santo que está aqui no nosso meio está levantando uma igreja nesses tempos, que tem essa noção, que tem essa certeza, que tem essa convicção de que o inimigo está aqui debaixo dos nossos pés. Queria pedir que você baixasse a sua cabeça. Eu não sei se nessa tua caminhada com Cristo você tem cedido a essas paixões. Eu não sei se você está abrindo mão daquilo que Deus te ofereceu por causa de um prazer tão pequeno, por causa de um momento tão curto. Eu não sei o que você está abrindo mão daquilo que Deus te deu, mas eu sei que hoje é o tempo de você dar um basta nisso. Eu creio que Deus te trouxe aqui hoje para causar em você uma ira santa. Eu creio que Deus te trouxe aqui hoje para você se posicionar, que você é mais que vencedor, que Jesus te ama demais, que independente da situação que você está vivendo, a tua vitória é certa, como essa respirada que você deu agora aí. Senhor, na tua presença, Pai, nós como igreja, Senhor, nós declaramos, Pai, que nós tomamos uma decisão, Senhor. Nós não vamos abrir mão, Senhor, da nossa herança em Ti, Senhor. Nós não vamos abrir mão da nossa vida santa aos pés da cruz, Senhor. Nós não vamos abrir mão do Teu plano para a nossa vida, Senhor. Ó Pai, usa-nos, Senhor, que nós possamos ser a diferença, Pai, aonde nós caminhamos, Senhor. Que as pessoas possam ver em nós, Senhor, a pessoa de Cristo, Senhor. Que nós possamos tomar posse daquilo que Teu Filho, ó Senhor Jesus, aquilo que Tu falaste para nós, Senhor. Que nós faríamos obras maiores que a Tua, Pai. Tu não é um Deus que mente, Senhor. Tu está levantando uma igreja, Senhor, ciente dessa responsabilidade, ciente desse chamado, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque nós fazemos parte dessa igreja, da Tua igreja, Senhor. Ó Pai, eu te peço que Tu abençoe, que Tu guarde a cada um que está aqui, Senhor. Aqueles que talvez nem Te conheçam ainda, que não tiveram oportunidade, Pai,
de entregar a vida para Ti, Senhor, mas que hoje seja um marco, que essas pessoas no seu coração agora tomem essa decisão de mudar de vida, de mudar de rumo, Pai. Aqueles que, Pai, que já Te conhecem, Senhor, ó Pai, que saem por essas portas hoje certos, convictos, Senhor, de que nós temos a vitória em Ti, Senhor, que Tu tem um plano maravilhoso para nós. Nós Te amamos demais, Senhor, nós temos temor por Ti, Senhor, Tu sabe disso, Pai. Nós queremos Te agradar, Senhor. Nós queremos que as nossas obras, Senhor, passem pelo fogo e Te agradem, Senhor, naquele momento que nós estaremos diante de Ti. Eu Te agradeço por essa igreja, Pai, Te agradeço por esse ministério, pela vida do pastor Hélio e da Deise, pela vida de cada pastor, Pai, por tantas pessoas que têm sido alcançadas por meio desse ministério, por tudo que Tu tem feito e que Tu farás, Senhor. Porque Tu tem planos, Pai, que vão além, Pai. Que Tu possa estar revelando, Pai, a liderança e a cada um de nós, aquilo que Tu tem para nós, Senhor. Pai, eu Te agradeço, junto com o Teu povo, junto com a Tua igreja, e nós oramos em nome de Jesus. Quero pedir que você fique de pé. Não sei se vamos terminar com